Telespectadores Nico Espírito Santo no último jornal em português. Notícias em destaque. Ministério da Educação prepara novas cadernetas escolares. 5 municípios ainda não fizeram pedido. Notícia internacional. Trump ameaça destruir centro petrolífero iraniano na ilha de Kar. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O Ministério da Educação está a preparar as novas cadernetas escolares. Apesar de os serviços de educação dos municípios de Ainaro, Bobonaro, Ermera, Dili e Ataúru ainda não terem apresentado requisições. O coordenador do Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento do Currículo do Ministério da Educação, João Mupelo, disse que o Ministério apresentou um pedido ao Centro de Impressão, em Comoro Dili, para a impressão das novas cadernetas escolares destinadas ao pré-escolar, ensino básico, secundário geral e técnico vocacional em Timor-Leste. João Mupelo salientou por isso que o Centro tem neste momento novas cadernetas escolares disponíveis para a distribuição pelas escolas públicas. O dirigente acrescentou que o Ministério está a aguardar o pedido dos Serviços Municipais de Educação de Ainaro, Bobonaro, Ermera, Dili e Ataúru, que no ano passado não receberam as novas cadernetas. Nós entregamos mais de 20.000 cadernetas para novos alunos em alguns municípios. Neste momento, estamos a aguardar novos pedidos dos Serviços de Educação dos municípios de Ainaro, Bobonaro, Ermera, Dili e Ataúru para a requisição das cadernetas. Em 2025 foram impressos 40.000 exemplares para os alunos do ensino secundário geral, mas os 5 municípios mencionados ainda não beneficiaram das novas cadernetas, enquanto os restantes já as receberam. No ano passado, o Ministério distribuiu novas cadernetas para a educação pré-escolar em número elevado. Segundo João Mupelo, no novo sistema curricular foi eliminada a utilização da caderneta escolar para os alunos do 7º ano do ensino básico, optando-se pelo uso de folhas de papel para o registro da avaliação dos alunos durante um ano. Os alunos do 7º ano do 3º ciclo do ensino básico já não usaram as cadernetas escolares e as suas notas dos exames foram registradas apenas numa folha de papel. Neste sentido, a escola poderá ajustar a avaliação e fazer anotações dos exames dos alunos durante um ano. O Ministério da Educação prevê imprimir mais de 100.000 novas cadernetas para os novos alunos de 2027 do pré-escolar, ensino básico e ensino secundário geral. Para o ensino técnico vocacional não serão impressas novas cadernetas escolares, uma vez que este subsistema beneficiou de 25.000 cadernetas escolares no ano passado. Verônica Barros e Lenelai, RTTL. Em Timor-Leste, os fiéis enfrentam custos elevados, burocracia, riscos para a vida e dificuldades de acesso na obtenção ou renovação de certidões da Igreja Católica. Situação que tem gerado preocupação entre a população. Eliminar, reduzir e refletir são algumas das recomendações apontadas por cristãos. A sociedade civil e a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça questionam os 15 milhões de dólares atribuídos à Igreja Católica, dos quais 10% se destinam a serviços administrativos, alertando ainda para o caráter laico do Estado. Na maioria das paróquias do país, os cristãos queixam-se de exigências administrativas e de deslocações obrigatórias que, em alguns casos, terão resultado em acidentes rodoviários. Um dos casos mais recentes ocorreu a 27 de janeiro deste ano, quando 2 jovens gêmeas perderam a vida num acidente de viação durante uma deslocação de Los Palos para Baucau, alegadamente para cumprir uma exigência administrativa relacionada com documentação da Igreja. Nas últimas semanas, por causa das renovações e dos critérios exigidos, 2 irmãs perderam vida em Los Palos. Por isso, peço à Igreja e a todas as paróquias que olhem para esta situação. Além disso, os fiéis são obrigados a corrigir erros simples nos documentos
que não foram cometidos por elas, mas que alegadamente resultam de falhas dos responsáveis dos cartórios. Segundo testemunhos, estes processos tornam-se ainda mais difíceis para quem vive em zonas distantes da diocese. Há também dificuldades de deslocação. Por exemplo, os nossos amigos de Achabe, em Ermera, vivem numa área remota e isolada. Quando há erros nos nomes, os padres não podem alterar e enviam as pessoas para a diocese. Mesmo assim, quando chegam lá, o processo não é resolvido de um dia para o outro, podendo levar 4 a 5 dias ou até uma semana. Beatriz da Costa apelou à simplificação do sistema, redução de burocracia, maior agilidade no atendimento e evitar deslocações longas e arriscadas, sobretudo para jovens e estudantes com pedidos urgentes. Para erradicar a burocracia no cartório, que faz com que as pessoas percam o seu tempo. O sistema precisa de ser mais simples. Se existirem erros, deve-se imprimir primeiro em papel normal para confirmar antes de imprimir no blanco oficial. Assim evita-se atribuir erros aos fiéis, sobretudo aos que viajam de muito longe. Se acontecer um acidente numa viagem longa, quem será o culpado? Perante estas situações, a sociedade civil pede maior reflexão por parte da Igreja Católica, a fim de garantir um acesso mais fácil aos documentos católicos. Como aconteceu recentemente em Los Palos, 2 jovens perderam a vida no meio do caminho, apenas por terem de tratar de certidões. Perante estes acontecimentos, devemos refletir seriamente e garantir que a emissão de documentos seja feita com verdade, transparência e facilidade de acesso. Por sua vez, o provedor dos Direitos Humanos e Justiça, PDHJ, lamentou a perda de 2 jovens em Los Palos e solidarizou-se com a família, defendendo que se pode fazer tudo, mas nada as trará de volta. Por isso, sublinhou que este acontecimento deve servir de referência para a Igreja Católica e o Estado melhorarem os seus serviços, de modo a evitar mais tragédias no futuro. Espero que o processo de descentralização da Igreja avance rápido. Lamento esta situação, mas temos de utilizar estes casos como referências para melhorarmos os serviços prestados ao público. Sobretudo, a Igreja Católica deve tomar as medidas necessárias para que a prestação dos serviços não coloque a vida dos fiéis em risco. Sobre a descentralização dos serviços prestados aos cristãos, sobretudo no que diz respeito ao processo de assinatura das cartas de requerimento, que é sempre tratado e assinado pela Diocese. O padre pároco da Catedral admitiu que se trata de uma prática antiga e que não constitui competência dos párocos. Defendeu ainda que, nas paróquias de Dili, muitas vezes são os próprios párocos que levam os requerimentos à Diocese, evitando deslocações dos fiéis. Na Diocese, os bispos adotam este processo desde sempre. Agora, para conceder despacho não é competência dos párocos, mas sim dos bispos. Como os bispos estão ocupados, delegam aos vigários episcopais, mas os vigários episcopais também são muito limitados. Por isso, os documentos que necessitam de retificação ou justificação devem vir à Diocese. Às vezes, este processo não demora muito tempo, mas os fiéis são impacientes. Além das deslocações obrigatórias à Diocese, os cristãos relatam dificuldades para obter ou renovar certidões necessárias para sacramentos como batismo e matrimônio. Para batizar os filhos na paróquia de Aimutim, é necessário apresentar uma carta do chefe de bairro, as certidões de batismo e de matrimônio atualizadas por pais e padrinhos, e, no caso de fiéis provenientes de outras paróquias, uma carta de autorização da paróquia de origem. Crianças com 8 anos ou mais devem frequentar uma formação.
Como cristão católico, penso que estas situações devem mudar, porque só para batizar o meu filho é necessário cumprir vários critérios. Há quem diga que, quer dizer queira ou não, o sacramento do batismo dos filhos tem de ser adiado, uma vez que os critérios exigidos são rigorosos. Esta renovação pesa-nos porque precisamos de renovar também as certidões do pai e dos padrinhos. Assim, quer queiramos ou não, temos de adiar o sacramento do batismo dos nossos filhos, já que os critérios não facilitam o processo. Para o Funtil, a insatisfação e a preocupação em relação ao tratamento das certidões católicas já não são novidades, pois, segundo Inocêncio, estas são lamentações que ocorrem quase em todos os municípios. Já não é segredo que há cristãos que rasgam certidões e fazem críticas nas redes sociais, o que demonstra preocupações e insatisfação. Perante estas situações, questiona-se por que razão é necessário renovar as certidões quando o sacramento do batismo católico é recebido apenas uma vez na vida. Penso que o batismo é recebido uma única vez na vida. Por isso, a certidão também deveria ser emitida apenas uma vez e renovada apenas quando houver erros. O padre pároco da Catedral, Paulo Maia, explicou que todas as paróquias implementam as diretrizes da diocese. As dioceses são como fontes de água que abastecem as paróquias. Por isso, as paróquias apenas implementam as diretrizes das suas dioceses em processos administrativos sacramentais e na gestão do tratamento de documentos da Igreja. A Arquidiocese de Dili tem as suas próprias regras para as suas paróquias. As paróquias não têm regras ou formas de atuação independentes. Quanto ao processo demorado, o pároco de Catedral respondeu que cada instituição tem o seu regulamento interno e defendeu que não se trata de burocracia, mas sim cumprimento de procedimentos. Muitas vezes, os fiéis não têm paciência. Penso que cada instituição possui as suas regras. Isto não se trata de burocracia. Há um sistema que tem de seguir o seu caminho. Por exemplo, se um cristão vier sem dados completos, não o podemos atender. Se vier tratar da sua certidão sem trazer as certidões dos pais, como é que podemos emitir o documento? São necessários documentos comprovativos para emitir ou alterar certidões. Por isso, temos de aguardar. Questionado se caso todos os dados estejam corretos, ainda é necessário renovar as certidões. O padre Maia revelou que não é preciso. É importante esclarecer e confirmar se todos os dados estão corretos. Se tudo estiver correto, não há necessidade de renovar. Questionada sobre alterações no processo de renovação sem erros nos dados, a responsável do cartório de Aimutim explicou que os fiéis devem apresentar as certidões antigas ou cédulas originais, lamentando tentativas de corrigir nomes, o que compromete a autenticidade dos documentos. Mesmo sem erros, algumas certidões precisam de ser renovadas se forem emitidas em papel simples e sem logótipo oficial da diocese. Certidões oficiais têm modelo próprio e logótipo. Se houver alterações manuais ou nomes tapados, exigimos a apresentação da certidão original, mas não exigimos que as pessoas renovem de 6 em 6 meses sem necessidades. Os problemas não se limitam à fase burocrática. Existem ainda relatos de custos elevados das certidões. Segundo relatos dos fiéis em Aimutim, cada renovação, o registro do batismo e a certidão final de recém-batizado podem atingir cerca de $85 americanos. Para famílias com baixos rendimentos, estes custos representam um peso significativo.
A renovação das certidões dos padrinhos e dos pais pode chegar a $50 americanos. Depois, o registro para ter acesso ao batismo custa $25 e, posteriormente, ainda gastamos mais de $10 para tirar a certidão do nosso filho recém-batizado. Se calhar, para quem tem uma boa situação econômica, $85 pode ser pouco. Mas para nós que sobrevivemos à beira da estrada para conseguir algum dinheiro, este valor é muito alto, porque os critérios são exigentes. Assim, quer queiramos ou não, temos de adiar o sacramento do batismo dos nossos filhos, já que os critérios não facilitam o processo. Em relação às lamentações, os responsáveis dos cartórios explicaram que os custos variam conforme a situação sacramental dos pais e que o prazo de renovação ou de emissão é curto. Quando os pais ainda não receberam o sacramento do matrimônio, cobra-se $10 por cada renovação ou emissão. Para quem já recebeu o sacramento, o custo é de $5 por certidão. Normalmente, o processo é tratado num dia e o documento é levantado no dia seguinte. Por seu turno, o pároco de Emutim afirmou que as regras seguem orientações da diocese e da lei canônica e que eventuais mudanças requerem discussões abrangentes a nível diocesano. Para falar sobre isto, penso que preciso de saber mais. Sou novo pároco e ainda estou a estudar com calma os custos de cada critério. Depois, em Emutim, iremos rever a situação. Creio que, até o momento, não há exigências exageradas. De acordo com o direito canônico, continuamos a proceder como habitualmente, exceto, talvez, no caso da renovação. Isso é algo que precisamos de reavaliar. No entanto, essa questão deve ser discutida num fórum mais alargado. Não pode ser decidida apenas na paróquia, mas possivelmente ao nível da diocese. Enquanto na paróquia da Catedral, os critérios para batismo individual e batismo geral são semelhantes, mas os custos diferem. O batismo individual na paróquia da Catedral custa $35 e o geral $15 por pessoa. Para o matrimônio, $40, exigindo certidões renovadas e originais dos noivos e de testemunhas. Quanto aos custos das certidões, considerando-os elevados para famílias com dificuldades econômicas, Beatriz sugeriu redução de custos. Para quem tem dinheiro é fácil, mas para outros não. Por isso sugiro reduzir para $5 e levantamento no próprio dia por $7,50, facilitando a vida de muitas famílias em situação difícil. Hoje em dia, a situação econômica é complicada, por isso pedimos que também considerem este aspecto. Apesar de os padres entrevistados afirmarem que as paróquias seguem as regras da diocese, o custo de renovação das certidões em Emutim e na Catedral apresenta diferenças. O padre Paulo Maia afirmou que em todas as paróquias a renovação custa $3. Geralmente em todas as paróquias a renovação custa $3. Sim, em todas as paróquias. A sociedade civil alerta para problemas de gestão, transparência, erros e custos elevados. Alguns documentos da Igreja estão a tornar-se um espaço de negócio. O falecido Papa Francisco condenava este tipo de prática, afirmando que a fé não deve ser comercializada, incluindo certidões, casamento e missas. Contudo, algumas práticas em Timor-Leste parecem contrariar essas orientações. A Fontil pediu reflexão, destacando que nem sempre são os padres a praticar estas ações, mas os responsáveis dos cartórios. Em Baucau e Venilale, uma certidão pode custar até $25 ou $50. Só um papel ou branco
tem este valor. Ou a assinatura dos padres e o carimbo, que são caros. Isto é uma má prática e deve ser denunciada. São atos corruptos. Não se usa a palavra de Deus para prejudicar os próprios filhos de Deus. Isso não pode acontecer e Jesus seria contra isso, como vemos na doutrina de Deus. Segundo a sociedade civil, a Igreja Católica recebe cerca de 15 milhões de dólares anuais do Estado, o equivalente a aproximadamente 5 milhões por diocese aos serviços administrativos, o que, segundo a fonte, permitiria reduzir ou até eliminar os custos das certidões. 15 milhões de dólares. Cada diocese recebe 5 milhões de dólares. Para quê? Não há relatórios. Imagine, 10% de 15... Imagine, 10% de 5 milhões dá quanto? Este valor já poderia pagar os responsáveis nos cartórios, adquirir máquinas de impressão, tinta e papel. Pelo menos, os custos cobrados aos fiéis deveriam ter um valor proporcional. Importa também relembrar à Igreja que cada cidadão dispõe de menos de $1 em termos de produto interno bruto. Por isso, ao estabelecer qualquer política ou sistema administrativo, é preciso ter em conta esta realidade. Para Virgílio Guterres, o apoio de 15 milhões atribuído à Igreja Católica representa uma partilha de responsabilidade entre o Estado e a Igreja. No entanto, sublinhou que é crucial perceber o verdadeiro impacto deste fundo nos serviços prestados aos cidadãos. Se no passado o Estado não concedia apoio financeiro, era a Igreja que fixava os custos, estabelecia o preço das certidões e o valor das propinas nas escolas católicas. Assim como a atribuição de apoio estatal, seria expectável que essa contribuição tivesse reflexo prático, nomeadamente na redução do preço das certidões e das propinas escolares. Dessa forma, tornar-se visível o impacto concreto do financiamento público. Contudo, apesar do apoio anual do Estado, as propinas das escolas católicas continuam a aumentar e as certidões, que necessitam de renovação de 6 em 6 meses, mantêm o mesmo valor. Perante este cenário, impõe-se a questão: para que servem, afinal, os 15 milhões de dólares atribuídos? Qual é o destino efetivo desse apoio público? Acresce que, ao beneficiar de financiamento estatal, a Igreja deve assegurar o pagamento dos funcionários dos cartórios de acordo com o salário mínimo legalmente estabelecido. De recordar que o valor atribuído à Igreja Católica em Timor-Leste varia anualmente, conforme o montante do Orçamento Geral do Estado. Entre 2018 a 2025, a Igreja Católica recebeu 96,5 milhões dos cofres do Estado, sendo que, em média, a Igreja tem recebido do governo, por ano, 12 milhões de dólares americanos. O padre Paulo Maia realçou que os 10% destinados a serviços administrativos não chegam para todas as necessidades das paróquias. Desculpa, não minimizo, mas a vida dos párocos depende das esmolas e dos serviços administrativos. Por exemplo, os funcionários do cartório recebem cerca de $115 mensais. Os fiéis pagam num mês menos de $1.000. Como é que um pároco pode pagar os salários dos seus funcionários? E ainda há catequistas e o sacristão. E se as esmolas de um mês forem só $20? Temos de imaginar. Não podemos fazer só a comparação. Graças a Deus, os párocos ainda sobrevivem com as contribuições dos fiéis, milho, vegetais e alguns animais. Os fiéis entrevistados recomendaram às 3 dioceses que revejam os critérios e baixem os custos dos processos administrativos. Não penso em deixar de ser católico. Continuo a ser cristão católico até morrer. Apenas recomendo que mudem os critérios e baixem os custos. Seria melhor que os 3 bispos se reunissem com párocos
catequistas e responsáveis dos cartórios para definir custos claros. A diocese pode estabelecer um preço, mas na prática o valor das certidões tem aumentado. Apesar de algumas dificuldades, muitos timorenses não deixam de ser católicos. Mas Jorge Madeira receia que, com o passar do tempo, muitos cidadãos timorenses optem por outras confissões religiosas. O nosso país é 99% católico, mas não podemos depender apenas deste número. Se continuarmos apenas a contar estatísticas, preocupamos-nos que, com o tempo, sobretudo em Dili, muitos cristãos mudem de religião. Após o encontro entre a Igreja Católica e o governo, decorrido a 5 de fevereiro deste ano, o arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo de Silva, frisou que a responsabilidade pela melhoria do atendimento cabe a cada diocese, sem detalhar um plano concreto, nem medidas uniformes para suprir o problema. Cada diocese avalia formas de melhorar o atendimento das certidões e o atendimento com base na sua própria estrutura e competências. Confrontado com falhas persistentes, Dom Virgílio salientou que os bispos continuam a promover um diálogo contínuo que visa prestar um bom serviço aos fiéis. Os bispos continuam a dialogar e a encorajar os chanceleres para garantirem o bom atendimento. É verdade que houve grandes progressos, mas ainda existem falhas. Sem dúvida que estão a ser enviados esforços contínuos para melhorar estes processos. Timor-Leste é um país jovem situado no Sudeste Asiático com cerca de 1,3 milhões de habitantes, conforme dados dos censos de 2022. A maioria dos timorenses é católica, o que representa cerca de 98% da população. Os restantes são protestantes, muçulmanos, entre outras comunidades religiosas. No entanto, apesar de ser uma nação católica, a Constituição consagra o país como Estado laico, uma nação neutra em assuntos religiosos que não adota nenhuma crença oficial e garante a separação entre Igreja e Estado. Virgílio Guterres informou que já foi entregue uma petição de revisão da lei do Registro Civil no ano passado, mas foi rejeitada pelo Tribunal de Recurso. O provedor sublinhou que tem de obedecer à decisão do tribunal, mas pediu ao Estado, sobretudo ao órgão legislativo, que revê a lei que, de acordo com a PDHJ, é discriminatória, uma vez que Timor-Leste é consagrado na Constituição como um Estado laico. No entanto, a decisão já foi divulgada na jurisprudência, pelo que é necessário que os legisladores no Parlamento analisem esta questão e procedam à alteração da lei, a fim de reconhecer, em primeiro lugar, a existência das religiões minoritárias e também de ateus. Não se pode estabelecer como requisito a apresentação de certidão de batismo. As pessoas que não são católicas ou que são ateias, o que irão apresentar? Não terão qualquer documento a apresentar. Guterres defendeu ainda que os documentos civis são mais relevantes num Estado laico do que os documentos da Igreja. Se já existe registro civil para tratar da certidão da RDTL, então usem-na como base legal, porque na administração do Estado, de facto, os documentos do Estado estão acima dos documentos da Igreja. As dioceses ainda não anunciaram eventuais mudanças nos critérios ou nos custos das certidões religiosas. Entre críticas e justificações institucionais, cresce o apelo para que a Igreja e as dioceses encontrem soluções que simplifiquem processos e reduzam custos,
garantindo maior acesso aos sacramentos, tendo em conta a realidade econômica do país e o papel histórico da Igreja Católica em Timor-Leste. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais.